Mais uma pergunta, vamos lá. Ainda tomando por base o acidente de trânsito envolvendo Mateus e Marcos, vamos à letra P. Em conformidade com o CPC, identifique os requisitos básicos que o magistrado observará para poder receber a petição inicial. O juízo de admissibilidade da petição inicial está esculpido no artigo 334 do CPC. E ele diz o seguinte: se, logo traz uma condição, a petição inicial, primeiro requisito a ser analisado, preencher os requisitos essenciais. Aonde é que estão esses requisitos essenciais? No artigo 319, que nós já falamos. Endereçamento, partes, causa de pedir, fatos e fundamentos, pedidos, valor da causa, protesto genérico das provas e opção pelas audiências de conciliação ou mediação. E os requisitos 320, por exemplo, se não for caso de benefício de justiça gratuita, a petição inicial deverá ser apresentada juntamente com as custas processuais que estão lá esculpidas no artigo 82 do CPC. Também temos que trazer à luz o artigo 104 e seguintes, que fala das procurações. A petição inicial deverá ser, via de regra, instruída com a cópia com a procuração. Se ela atender esse requisito, eu vou para o segundo. Ora, se a petição inicial preencher os requisitos, o magistrado deve verificar se não é caso de improcedência liminar do pedido. O que seria improcedência liminar do pedido? Primeira coisa, aquele onde o juiz não vai pedir que se emende. No artigo 330, eu tenho algumas situações onde o juiz não tem como pedir que a petição inicial seja emendada. O juiz vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que indeferir a petição inicial nos termos do artigo 485, inciso 1, conforme nós já vimos. Um exemplo clássico do artigo 330 é a inépcia, quando não tem causa de pedir, quando não tem pedido. E também o 332, quando for improcedência liminar do pedido mesmo, a petição não atende alguns requisitos que o juiz entenda que não deve atender aquilo ali. A petição é totalmente esdrúxula e erros fatais. Então, se não for esses casos, o juiz vai receber a petição inicial. E os dois efeitos quando o juiz recebe a petição inicial é mandar citar o réu para que ele compareça à audiência de conciliação ou de mediação. Aonde foi feita essa escolha? Lá no artigo 319, inciso 7, aonde o autor faz opção pela audiência de conciliação ou mediação. E caso não haja acordo nessa audiência, automaticamente o réu já terá que apresentar a contestação, sob pena de revelia. Caso a petição não atenda os requisitos do 319 e o juiz verifique que trata-se de um vício sanável, ele pedirá que o autor emende. Logo, ele não recebe a petição inicial e pede que o autor faça emenda na petição inicial. Dá um prazo de 15 dias e, caso a diligência determinada pelo magistrado não seja cumprida, ele irá extinguir o processo também sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial. Caso seja encontrada qualquer requisito que tenha um vício insanável, que mesmo que o juiz peça que a parte autora emende, não vai conseguir sanar
petição é imprestável, o juiz irá, de plano, não receber a petição inicial e extinguir o processo, sem resolução do mérito. Observe-se que, no artigo 319 e 320, eu encontro, via de regra, elementos sanáveis. Se tiver vícios sanáveis, o juiz não recebe, mas pede que se emende. Havendo a emenda superando os vícios, ele vai receber. No caso da improcedência liminar, trata-se de vício insanável. O juiz não tem como pedir que a parte autora sane algo que é insanável. Então, ele irá automaticamente extinguir o processo sem resolução do mérito. Que, com base no CPC, indique qual é a sanção prevista em lei que deverá ser aplicadas às partes da demanda que, intimadas ou citadas, não comparecem à audiência de conciliação ou mediação de forma injustificada. Ora, de acordo com o CPC, o não comparecimento do autor ou do réu sem prévia justificativa plausível e aceita gera multa de até 2% do valor da causa. E esse valor da multa será revertido em favor do Fundo de Justiça, seja da União ou dos Estados, por tratar-se de um ato atentatório à dignidade da justiça. Logo, dentro do ordenamento jurídico procedimento cível, com base no CPC, o não comparecimento do autor ou do réu de forma injustificada gera multa em favor do Fundo de Justiça e será considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Agora, é diferente quando tratamos de juizados especiais. No artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais, o não comparecimento do réu gera os efeitos da revelia. Quais são? Reputação, verdadeiros, as matérias de fato que não foram alegadas. Reputação, verdadeiras matérias de fato. E o não comparecimento do autor às audiências extingue-se o processo sem resolução do mérito. Portanto, nos juizados, temos que atender os artigos 20 e 51. E nada impede, além dessas aplicação de penalidade, quais seja revelia e extinção do processo, que o juiz do juizado aplique também a multa prevista no Código de Processo Civil. Letra R. Em conformidade com o CPC, qual seria o pronunciamento jurisdicional pelo qual o juiz, lembrando primeiramente pronunciamentos jurisdicionais, escrito no artigo 203, consiste em sentença, decisão interlocutória e despacho. Sentença, decisões interlocutórias e despacho. Aqui ele pergunta qual o pronunciamento jurisdicional pelo qual o juiz aplicaria às partes da demanda a sanção prevista lá no artigo 334, parágrafo 8º, quais seja
o não comparecimento injustificado de autor e réu, as partes, resulta em uma aplicação de multa de até 2% a favor da União ou do Estado, do Fundo de Justiça. Mas ele pergunta, essa comina vai ser aplicada através de que pronunciamento? Vamos analisar? Eu sei que sentença é aquilo, é o pronunciamento jurisdicional pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva. O juiz vai extinguir o processo? Não. Então vou excluir sentença. Eu sei que despacho é todo o ato do juízo que ele pratica dentro do curso do processo, mas que não tem natureza decisória. Tanto é que o artigo 1001 diz que contra despacho não cabe recurso. E também, quando nós vamos lá para o artigo 489, parágrafo 1º, diz que os tipos de decisão que tem que ser motivada, ele fala de sentença, decisões interlocutórias e dos acórdãos, e não falam do despacho. Portanto, é bem claro e cristalino na legislação que despacho não tem natureza decisória. Então, o juiz não pode aplicar um gravame através de despacho. Despacho apenas movimenta, impulsiona o processo. Logo, são decisões interlocutórias. Porque esse gravame, se as partes acharem que estão sendo injustiçadas, ou seja, o comparecimento foi justificado e o juiz que não atendeu, poderão agravar. Logo, qual o pronunciamento jurisdicional? Quando o juiz aplica a regra contida no artigo 334, parágrafo 8º. É uma decisão interlocutória. S. Em conformidade com o CPC, caso haja pedido de tutela de urgência, aquela prevista no artigo 300. Quando eu falo de tutela de urgência, eu tenho que logo trazer à mente o artigo 300 do CPC. Indique os requisitos essenciais que devem ser demonstrados pelas partes para que haja o deferimento dessa tutela provisória. Lógico, o próprio texto, artigo 300, no caput, traz dois elementos que a parte que invocar o pedido da tutela de urgência deverá que demonstrar dentro da sua petição, qual seja a probabilidade do direito, a fumaça do bom direito, que aquilo que ele está trazendo tem um fundo de verdade, e o perigo de dano ou o perigo de risco em obter-se um resultado útil do processo, no caso da concessão da tutela, quando esse processo demorar bastante, ou seja, eu tenho que demonstrar ao seu juiz, existe um perigo de haver um dano ou o resultado da sua tutela, se ela demorar muito tempo, não terá mais uma utilidade para as partes, o famoso perigo in mora, perigo pela demora. E o terceiro elemento é que, caso o juiz conceda, tem que trazer uma segurança que essa tutela provisória concedida, ela não terá nenhum perigo de ser revertida. Ou seja, que a tutela só não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade da decisão.
Então, faz necessário que a parte demonstre para o magistrado que a concessão da tutela provisória não traz perigo de irreversibilidade da decisão, ou seja, que a decisão pode ser revogada sem trazer prejuízo para a parte contrária. Se houver possibilidade de prejuízo, perigo de prejuízo para a parte contrária, o magistrado, na segurança, não concederá, salvo se depositar alguma caução, alguma garantia para não haver o efeito desse prejuízo. Logo, para a concessão da tutela de urgência, é necessário que se observe a probabilidade do direito, que está no caput, que não haja perigo, ou melhor, que haja um perigo de dano ou de um risco a que o resultado do processo não seja mais útil com a demora. E a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que está esculpido no parágrafo 3º do artigo 300 do CPC.